Ele foi um dos primeiros a organizar grupos armados que atuavam em defesa contra o banditismo, mas, com o tempo, acabou se envolvendo em atividades semelhantes às que tentava combater. O cangaço, que inicialmente tinha uma conotação de resistência, acabou se transformando em um fenômeno de violência e criminalidade, com os cangaceiros se tornando figuras temidas e respeitadas nas regiões que habitavam. O mais notório todos nós já sabemos que foi Lampião, nascido Virgulino Ferreira da Silva em 1898, que se tornou uma das figuras mais emblemáticas do cangaço. Lampião e seu grupo, conhecido como os cangaceiros, realizaram diversas ações violentas e se tornaram símbolos de resistência e luta contra a opressão das autoridades locais, embora suas ações também envolvessem saques e assassinatos. A trajetória de Lampião e seu parceiro Maria Bonita, além de outros cangaceiros, se tornaram tema de muitas histórias, músicas e filmes, perpetuando a imagem do cangaço na cultura popular brasileira. O cangaço ocorreu em vários momentos da história nordestina. Primeiro com o valente José Gomes, de alcunha Cabeleira. Este aterrorizava as terras do estado do Pernambuco, por volta de 1775. Anos depois, o cangaço foi protagonizado por Jesuíno Alves de Melo Calado, apelidado de Jesuíno Brilhante. Nasceu em 1844 e faleceu em 1879. Era natural do estado do Rio Grande do Norte. Este saqueava os comboios do governo, roubava alimentos e distribuía entre a população pobre das redondezas. Depois foi a vez de Antônio Silvino. Nasceu em 1875 e faleceu em 1944. Tinha o apelido de Rifle de Ouro. Era pernambucano. Iniciou-se o cangaço como volante. Em 1914. O mentor e líder era Sebastião Pereira da Silva, conhecido como Senhor Pereira. Foi o comandante de Lampião. Nasceu em Serra Talhada PE, a 20 de janeiro de 1896. Apelidado Demônio do Sertão pelos populares, por ser um rei nas estratégias de guerrilhas pela Caatinga. Por várias vezes foi cercado pela polícia, e conseguia escapar. Era um homem do bem, embora justiceiro popular, pela via da violência. A época era assim, a justiça era feita pelas próprias mãos. Era sobrinho-neto do coronel Andrelino Pereira da Silva, o barão do Pajeú, primeiro intendente, prefeito, da Vila Bela, estado do Pernambuco. Também sobrinho do padre Pereira e filho de Manuel Pereira da Silva. A tradicional família Pereira. A entrada do jovem Sebastião para o cangaço teve início em rixas e mortes entre os Pereiras e os Carvalhos. No livro Senhor Pereira, o comandante de Lampião, de autoria de Nerta Macedo, publicado em 1980, a descrição. Manuel Pereira da Silva era irmão do barão do Pajeú, e pai de outro Manuel, Manuel Pereira da Silva Jacobina, padre Pereira. Manuel, pai, sempre sonhou em ver o filho padre. Mandou-o, como era de uso no tempo, estudar no seminário de Olinda. Manuel permaneceu algum tempo de batina, derramado sobre o seu latim, mas terminou voltando para o sertão, sem ser ordenado. Restou a Manuel o apelido de Padre Pereira. O cangaço teve um impacto significativo na história do Nordeste, refletindo as tensões sociais, a desigualdade e a luta por sobrevivência em um ambiente hostil e marcado pela seca e pela pobreza. O movimento começou a declinar nas décadas seguintes, especialmente após a repressão policial e a modernização da segurança pública na região, mas as histórias e lendas associadas ao cangaço continuam a fascinar e a ser estudadas até hoje. Sebastião Pereira, conhecido como Senhor Pereira, foi uma figura emblemática do cangaço, um fenômeno social e cultural que marcou o sertão nordestino do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Nascido em Serra Talhada, Pernambuco, ele se destacou como comandante de Lampião, o mais famoso cangaceiro da história brasileira. O fato de ter nascido em uma família tradicional e influente, como os Pereira, ajudou a moldar sua trajetória, marcada por conflitos e pela busca de justiça em um contexto de desigualdade social e opressão. Sua ascendência e laços familiares com figuras proeminentes da região, como o Barão do Pajeú e o Padre Pereira, colocam-no em um contexto de poder e influência, mas também de rivalidades. As rixas entre os Pereiras e os Carvalhos que levaram o Senhor Pereira ao cangaço refletem as tensões sociais da época, onde a violência e a vingança eram comuns em um ambiente onde o Estado muitas vezes falhava em garantir a segurança e a justiça. O apelido Demônio do Sertão ressalta sua notoriedade e a maneira como era visto pela população. Um estrategista astuto que, apesar de suas ações violentas, era muitas vezes visto como um defensor dos oprimidos. Sua habilidade em escapar da polícia e a sua fama como guerrilheiro mostram a complexidade da sua figura. Um homem que, em meio ao caos, se tornava um símbolo de resistência.
A obra de Nerta Macedo, Senhor Pereira, o comandante de Lampião, ajuda a entender melhor a vida e os feitos desse personagem, oferecendo uma visão sobre as relações sociais e políticas do sertão, além de contribuir para a construção da narrativa cangaceira e suas implicações na história do Brasil. A figura de Senhor Pereira se destaca não apenas pela sua ligação com Lampião, mas também pelo seu papel no contexto mais amplo das lutas sociais e das disputas de poder na região. Os alvos da vingança, já que eram aliados diretos da família Carvalhos e estavam diretamente envolvidos na emboscada que resultou na morte de Padre Pereira. Luiz Padre, mesmo sentindo o peso da responsabilidade e o medo de enfrentar a violência que se aproximava, estava decidido a honrar a memória do pai. Ele e Né Pereira traçaram um plano cuidadoso. Sabiam que a retaliação deveria ser rápida e eficiente, para que os Carvalhos não tivessem tempo de se reorganizar ou buscar proteção. Na calada da noite, com o apoio de alguns amigos e aliados que também desejavam a vingança pela morte do velho Padre Pereira, Luiz Padre e Né Dadu se dirigiram à casa de Eustáquio Bernardino. O clima era tenso, e a adrenalina corria nas veias do jovem, que sentia a pressão de vingar seu pai, mas também a incerteza do que poderia acontecer. Chegando à casa de Eustáquio, Luiz Padre hesitou por um momento. A imagem de seu pai, um homem que sempre pregou a paz e a harmonia, invadiu sua mente. Mas a dor da perda e a exigência de honra de sua mãe eram mais fortes. Assim que ouviram vozes dentro da casa, ele e Né Dadu se posicionaram, prontos para agir. Numa sequência rápida, invadiram o local. O alvoroço da surpresa tomou conta dos presentes. Eustáquio e Joaquim, pegos de surpresa, nem tiveram tempo de reagir plenamente. O confronto foi breve, mas intenso. Luiz Padre, armado e com o coração acelerado, enfrentou Eustáquio, enquanto Né Dadu se ocupava de Joaquim. Após a confusão, a cena que se desenrolou foi marcada pela dor e pela tragédia. O que deveria ser uma vingança em nome da honra acabou por deixar uma marca indelével na vida de Luiz Padre. Ele percebeu que a violência não traria seu pai de volta, e a satisfação da vingança não preenchia o vazio deixado pela perda. Após o ato, Luiz Padre e Né Dadu fugiram para o sertão, em busca de um novo começo, longe da rivalidade e do ciclo de violência que parecia nunca ter fim. A lembrança do pai, no entanto, continuaria a assombrá-lo, lembrando de que a verdadeira honra vai além da vingança, e que o legado de Padre Pereira era, e sempre seria, de amor e compaixão. A história de Luiz Padre e do embate entre as famílias Pereira e Carvalho se tornou uma lenda local, uma narrativa que ecoava nas vozes dos mais velhos, lembrando a todos que a vingança pode ser um caminho sedutor, mas seus frutos são amargos e frequentemente trazem mais dor do que alívio. Oferecesse abrigo e proteção a Senhor Pereira e Luiz Padre. O Padre Castro, por sua vez, acolheu os jovens em sua paróquia, oferecendo-lhes um novo começo longe da vida de violência que haviam levado até então. Assim, os primos se estabeleceram em Pedro II, onde tentaram construir uma nova vida, longe do cangaço e das disputas que marcaram sua juventude. Apesar da tentativa de recomeço, as marcas da violência e do passado sempre os acompanhavam. Senhor Pereira, em particular, lutava internamente com os fantasmas de sua antiga vida e os dilemas morais que lhe eram impostos. A presença de Padre Cícero, uma figura respeitada e admirada, trouxe esperança à comunidade, e muitos acreditaram que a paz poderia ser alcançada. Porém, o clima de instabilidade política e social na região ainda era tenso, e a memória do cangaço ainda assombrava os corações dos que haviam perdido entes queridos nas disputas. Com o tempo, Senhor Pereira e Luiz Padre se distanciaram do cangaço, mas suas histórias e experiências continuaram a ser contadas e recontadas, tornando-se parte da rica tapeçaria da cultura nordestina. O legado de suas ações, tanto de guerra quanto de paz, ecoou nas gerações seguintes, influenciando o modo como a história do cangaço foi narrada e compreendida. A transformação de Senhor Pereira e Luiz Padre de cangaceiros em homens em busca de redenção é uma das muitas histórias que compõem a complexidade do fenômeno do cangaço, refletindo não apenas a luta pela sobrevivência, mas também a busca por um propósito e um lugar em um mundo muitas vezes marcado pela injustiça e pela violência. Um dos cangaceiros mais astutos e temidos da época tentava encontrar uma maneira de escapar do cerco. Enquanto isso, Luiz Padre, que também enfrentava sua própria luta em Uruçuí, sabia que a situação estava se agravando e que a divisão dos grupos poderia ser fatal. Em Caracol, a tensão aumentava. A polícia, liderada pelo tenente Zeca Rubens, cercava a área, determinada a capturar Senhor Pereira e seus cangaceiros. Com a pressão crescente e a possibilidade de serem cercados, Senhor Pereira começou a articular um plano de fuga. Ele e seus homens se esconderam em uma casa abandonada, onde puderam se reorganizar e discutir suas opções. Os cangaceiros eram conhecidos por sua habilidade em manobrar em terrenos difíceis e usar o conhecimento local a seu favor.
Sinhô Pereira, com seus cangaceiros, decidiu que a melhor saída seria tentar romper o cerco à noite, aproveitando a escuridão para se deslocar sem ser notado. O plano exigia precisão e coragem, e todos estavam cientes dos riscos envolvidos. Enquanto isso, Luiz Padre, em Uruçuí, aguardava notícias de Sinhô Pereira. Ele sabia que a separação poderia ter consequências sérias, mas também reconhecia que a sobrevivência do grupo dependia da habilidade de cada um em lidar com as situações adversas. A comunicação entre os dois grupos era escassa, mas a esperança de um reencontro mantinha a moral elevada. À medida que a noite caía em Caracol, Sinhô Pereira e seus cangaceiros se prepararam para a fuga. Com os corações acelerados e os sentidos aguçados, eles partiram em direção ao matagal, determinados a escapar do cerco e a continuar sua luta. O que se seguiu seria uma série de eventos que marcariam ainda mais a história do cangaço no Brasil, com batalhas, perseguições e uma determinação inabalável de sobrevivência. Parte do estado do Piauí. A história do cangaço das figuras que o compuseram se entrelaça com a cultura local e a resistência do povo sertanejo. A presença de Lampião, Sinhô Pereira e outros cangaceiros na região deixou marcas profundas, tanto na memória coletiva quanto na literatura e nas artes populares. Após a passagem por Serra Talhada, onde teve contato com Lampião e seus irmãos, o futuro cangaceiro se integrou ao movimento de resistência que buscava enfrentar as injustiças sociais e as opressões impostas pelos coronéis e pelas forças policiais. As táticas de guerrilha, que envolviam emboscadas, estratégias de fuga e o uso do terreno a favor dos cangaceiros, revelavam a astúcia desses homens e mulheres que se tornaram lendas no sertão. As relações familiares e de amizade entre os cangaceiros mostravam que, apesar da violência e da vida fora da lei, havia uma teia de solidariedade e pertencimento que unia esses indivíduos em um contexto de luta e sobrevivência. Os conflitos com Saturninos e José Lucena, que eram representantes de uma elite agrária opressora, exemplificavam a luta de classes que se desenrolava nas terras áridas do Nordeste. O cangaço, com suas complexas dinâmicas sociais, políticas e econômicas, retrata uma época em que o sertão brasileiro pulsava com histórias de coragem, resistência e a busca por justiça em um cenário marcado pela seca e pela desigualdade. Os ecos dessa luta ainda reverberam na cultura nordestina, inspirando canções, romances e filmes que perpetuam a memória desses personagens e suas aventuras. Pé de Serra, onde Lampião e seu bando enfrentaram as forças policiais, a situação do cangaço se tornou ainda mais complicada. As pressões das autoridades aumentavam e as ações de repressão se tornaram mais frequentes. Sinhô Pereira, percebendo que o clima estava insustentável e que a sobrevivência do seu grupo dependia de cautela, decidiu se afastar. Em Goiás, Sinhô Pereira começou uma nova vida, longe da violência e da vida de bandoleiro. Ele tentou se reintegrar à sociedade, cultivando uma imagem de homem honesto e trabalhador. O passado, no entanto, sempre o acompanhou como uma sombra. Enquanto isso, Lampião continuava sua trajetória como o mais temido dos cangaceiros no Nordeste, consolidando seu poder e aumentando sua notoriedade. Os relatos sobre Sinhô Pereira e Lampião são entrelaçados por uma história de lealdade, traição e a busca por liberdade em um tempo de repressão. A amizade entre os dois cangaceiros foi marcada por momentos de grande cumplicidade, mas também por decisões que os levaram a caminhos distintos. Sinhô Pereira, em sua nova vida, guardava as memórias do cangaço, mas também sonhava com um futuro longe da violência que havia marcado sua juventude. A partir de então, Sinhô Pereira se dedicou a contar suas histórias às novas gerações, alertando sobre os perigos da vida no cangaço e como a busca por poder e respeito pode levar à destruição. Ele se tornou uma figura respeitada na comunidade, e suas experiências serviram como um aviso sobre as armadilhas da vida fora da lei. Enquanto isso, Lampião continuava a ser uma lenda, um símbolo da resistência e da luta pela liberdade em um Brasil em transformação. Um pequeno povoado na Paraíba, onde vivia uma vida simples e tranquila, longe dos holofotes e da fama que o cangaço lhe proporcionara. A figura imponente de Sinhô Pereira, que outrora fora temido e respeitado, agora era apenas um homem comum, que trabalhava na agricultura e cuidava de sua família. A história de Sinhô Pereira, como a de muitos cangaceiros, é marcada por um passado repleto de conflitos, perseguições e uma luta constante pela sobrevivência em um ambiente hostil. Contudo, os anos de vida no sertão o transformaram, e ele se dedicou a reconstruir sua vida longe da violência e do crime. As memórias do cangaço ainda o assombravam, e às vezes ele se pegava pensando nas noites em que enfrentou as balas dos soldados e nos momentos de camaradagem com seus companheiros. Ele lembrava com saudade de Lampião, de quem fora amigo e aliado, e de como a vida tinha mudado tão drasticamente. Com o passar do tempo, Sinhô Pereira começou a compartilhar suas histórias com os jovens da comunidade, transmitindo lições sobre a vida no sertão, os perigos do cangaço e a importância da paz.
Ele se tornará um contador de histórias, usando sua experiência para ensinar sobre a necessidade de buscar um futuro melhor, longe da guerra e da violência. A história de Sr. Pereira é uma lembrança de que, embora o passado possa ser sombrio, sempre há espaço para a redenção e a reconstrução. E assim, o velho cangaceiro se tornou um símbolo de transformação, mostrando que é possível deixar para trás uma vida de conflitos e abraçar um novo caminho. Depois se tornou uma figura temida e respeitada na região. Ele se destacou por sua astúcia e coragem, liderando um grupo de cangaceiros que aterrorizou as redondezas, mas também conquistou a lealdade de muitos que viam nele um símbolo de resistência. Em Lagoa Grande, a figura de Chico Maranhão, que se estabeleceu como farmacêutico, representava uma outra face da luta e da sobrevivência. Enquanto o Sr. Pereira buscava vingança e notoriedade por meio do cangaço, Chico Maranhão era visto como um pilar da comunidade, oferecendo saúde e apoio à população local. A relação entre os dois personagens ilustra as complexidades do sertão, onde a lei do homem muitas vezes se sobrepunha à lei formal, e as figuras de poder eram tanto temidas quanto admiradas. O apoio do coronel Farnese Dias Maciel a Chico Maranhão também é emblemático do clima de conivência e proteção que frequentemente envolvia as relações entre líderes locais e figuras controversas. O coronel, um homem de influência e poder, era conhecido por sua capacidade de proteger aqueles que estavam em situação vulnerável, mas também por sua habilidade em manipular as dinâmicas sociais e políticas da região. Assim, enquanto o Sr. Pereira se tornava uma lenda do cangaço, Chico Maranhão consolidava sua posição como um respeitado farmacêutico e líder comunitário. A distância física entre os dois era insignificante quando se considerava a profundidade das histórias de vida que entrelaçavam essas duas figuras, representando, de um lado, a luta pela sobrevivência através da violência e, do outro, a busca por dignidade e respeito por meio do serviço à comunidade. A narrativa de ambos reflete as complexidades da vida no sertão, onde a luta por poder, respeito e sobrevivência era constante e multifacetada. Meio a essa realidade dura e implacável, a vida no cangaço era marcada pela luta constante pela sobrevivência e pela busca de um ideal que, para muitos, se confundia com a própria existência. Lampião e seus companheiros eram, ao mesmo tempo, figuras de resistência e de temor, simbolizando a rebeldia contra um sistema que os marginalizava e os empurrava para a vida de bandoleiros. Virgulino Ferreira, o Lampião, tornou-se uma lenda não apenas pela sua notoriedade, mas também pela complexidade de sua história. A transformação de um jovem em um dos mais famosos cangaceiros do Brasil reflete as circunstâncias sociais e econômicas da época, onde a seca e a pobreza empurravam muitos para o crime como única alternativa de vida. A Caatinga, com seu clima hostil e suas dificuldades, servia tanto como um lar quanto como um campo de batalha. O cangaço, portanto, não era apenas uma prática delituosa, mas uma resposta a um contexto de injustiça, onde a lei da força predominava sobre a justiça. A vida de cangaceiro, por mais glamourosa que possa ter sido romantizada por alguns, era repleta de desafios e perigos. A lealdade entre os membros do grupo, a camaradagem forjada nas dificuldades e os dilemas enfrentados em um mundo sem compaixão faziam parte de sua realidade cotidiana. Essas reflexões sobre o cangaço e a figura de Lampião destacam a necessidade de entender a história da violência no Brasil sob uma perspectiva mais ampla, reconhecendo as raízes sociais e as condições que levaram ao surgimento de fenômenos como o cangaço. É crucial lembrar que, por trás dos mitos e das narrativas, existiam vidas marcadas por sofrimento e resistência, que buscavam, de alguma forma, um espaço em um mundo que muitas vezes parecia lhes negar qualquer chance de dignidade. Um conflito entre as famílias devido à disputa pela terra, que culminou em um clima de tensão e violência. A situação se agravou quando, em um ataque armado, o pai de Lampião, Ferreira, foi assassinado por homens a serviço de Saturnino. Essa tragédia marcou profundamente Virgulino, que, movido por um desejo intenso de vingança e justiça, decidiu ingressar no cangaço, um movimento de banditismo que se tornou famoso no sertão nordestino. Sob a liderança de Sr. Pereira, Lampião rapidamente se destacou por suas habilidades de combate e sua astúcia nas estratégias de guerrilha. Ele se tornou um dos principais membros do grupo, ganhando notoriedade por suas ações audaciosas contra a polícia e os latifundiários da região. A relação entre Lampião e Sr. Pereira era marcada por respeito mútuo, com Lampião frequentemente ouvindo os conselhos do comandante e aprendendo com sua experiência. À medida que o cangaço se intensificava, Lampião começou a desenvolver sua própria imagem de líder. Ele adotou o estilo de vida do cangaceiro, vestindo-se com roupas extravagantes e adornos que simbolizavam sua rebeldia e poder. Suas ações, embora muitas vezes violentas, também eram vistas por alguns como uma forma de resistência contra a opressão e as injustiças sociais que permeavam a vida no sertão. Lampião se tornou uma figura lendária, tanto temida quanto admirada.
Ele estabeleceu um código de conduta entre seus homens e, em várias ocasiões, demonstrou um profundo senso de lealdade e proteção aos mais vulneráveis, especialmente aos pobres e oprimidos que cruzavam seu caminho. A história de Lampião e sua trajetória no cangaço se tornaram parte importante da cultura popular brasileira, sendo recontadas em músicas, livros e filmes, perpetuando sua imagem como o rei do cangaço em decorrência da tragédia que se abateu sobre sua família, marcada pela violência e pelo ciclo de vinganças que permeava o sertão nordestino. A morte de Zé Ferreira, um dos pilares da família, deixou Lampião e seus irmãos em uma situação de vulnerabilidade, intensificando o clima de conflito na região. Lampião, ainda jovem, começou a se envolver nas disputas entre os grupos de jagunços, buscando vingar a morte do pai e proteger sua família. A vida no sertão era marcada por rivalidades e rupturas, e a figura de Lampião começou a se consolidar como um dos líderes desse ambiente conflituoso. Com o passar do tempo, ele se uniu a outros cangaceiros e formou seu próprio bando, ganhando notoriedade e respeito, mas também muitos inimigos. A história de Lampião e sua ascensão no cangaço não é apenas uma narrativa de violência, mas também uma reflexão sobre a luta por poder, a busca por justiça em um sistema muitas vezes injusto e a sobrevivência em um ambiente hostil. A sua trajetória se tornou emblemática, simbolizando a resistência e os dilemas do povo nordestino diante das adversidades sociais e políticas da época. A saga de Lampião e seus companheiros se entrelaça com a cultura popular, gerando canções, histórias e lendas que perpetuam sua imagem até os dias de hoje, tornando um dos ícones mais reconhecíveis da história brasileira. Figuras culturais e sociais do Nordeste. A sua trajetória no cangaço é um reflexo das complexas relações sociais, políticas e econômicas da época, marcadas pela desigualdade, pela luta pela sobrevivência e pela resistência cultural. O cangaço, movimento que Lampião representou com maestria, surge em um contexto de seca, pobreza e opressão no sertão nordestino. As injustiças sociais e as condições adversas levaram muitos homens e mulheres a se unirem em bandos, buscando não apenas a sobrevivência, mas também uma forma de protesto contra a exploração e a falta de oportunidades. Lampião, com seu carisma e liderança, tornou-se um ícone dessa luta. É importante destacar que a figura de Lampião é ambígua. Para alguns, ele é visto como um bandido, um fora da lei que aterrorizava as populações. Para outros, é um herói, simbolizando a resistência contra a opressão e a injustiça. Essa dualidade é um dos aspectos mais fascinantes de sua história e contribui para o seu status de lenda. Além disso, a cultura popular se apropriou da figura de Lampião, transformando-o em um personagem de histórias, canções e filmes. Seu legado permeia a música, a literatura e o folclore nordestino, perpetuando a memória de um tempo em que as vozes do sertão clamavam por justiça e reconhecimento. Assim, ao analisar a figura de Lampião e o cangaço sob uma perspectiva social, é possível perceber como a luta dele e de seus companheiros ressoou nas gerações seguintes, inspirando movimentos sociais e culturais que ainda hoje buscam dar voz aos marginalizados e oprimidos do Brasil. O cangaço, portanto, não é apenas um capítulo da história, mas um símbolo da luta por dignidade e justiça social no Nordeste brasileiro. Eficaz que muitos encontravam para resolver suas disputas e buscar justiça em um sistema que frequentemente falhava em proteger os mais vulneráveis. Lampião, como muitos de seus contemporâneos, viu-se sem alternativas diante da opressão e da injustiça que permeavam a vida no sertão nordestino. A figura de Lampião, ou Virgulino Ferreira da Silva, tornou-se emblemática não apenas por seus atos de banditismo, mas também por sua resistência contra um sistema que marginalizava e oprimia os trabalhadores rurais. À medida que sua fama crescia, ele passou a ser visto como um símbolo de luta e resistência, especialmente entre os que se sentiam injustiçados pela elite agrária e pelas forças policiais que protegiam os interesses dos poderosos. O fenômeno do cangaço, do qual Lampião foi um dos principais líderes, representava uma resposta à violência e à exploração que caracterizavam a vida no sertão. Os cangaceiros, muitas vezes descritos como bandidos, eram na verdade produtos de um contexto social e econômico que os empurrava para a margem da sociedade. A luta de Lampião e de seu bando refletia uma busca por justiça, dignidade e uma forma de contestação ao poder estabelecido. É importante ressaltar que a narrativa sobre Lampião e o cangaço é complexa e multifacetada. Enquanto alguns o veem como um herói popular, outros o consideram um fora da lei. Essa dualidade é um reflexo das tensões sociais do Brasil da época e da maneira como a história é contada e recontada, moldando a percepção pública sobre figuras históricas. Assim, a história de Lampião é também a história de muitos outros que, em diferentes momentos e contextos, se levantaram contra a opressão e lutaram por justiça social.
Sua figura permanece um ícone de resistência, e sua trajetória continua a inspirar debates sobre a desigualdade, a luta por direitos e a busca por uma sociedade mais justa. E excessos em sua trajetória, como em qualquer movimento de resistência, mas é inegável que Lampião se tornou um símbolo de luta contra a opressão e a desigualdade. Sua figura carismática e suas ações, muitas vezes violentas, eram respostas a um sistema que marginalizava e explorava os mais pobres. O cangaço, liderado por Lampião e seu bando, desafiou a ordem estabelecida e trouxe à tona as profundas injustiças sociais que permeavam o sertão nordestino. Ele e seus companheiros não apenas saqueavam, mas também buscavam redistribuir a riqueza, em um contexto onde a fome e a miséria eram comuns. Esse aspecto de sua luta fez com que muitos o vissem como um herói, um defensor do povo, mesmo que suas táticas fossem questionáveis. A narrativa de Lampião, portanto, transcende a mera figura de um bandido. Ele se inscreve na história como um agente de mudança social, um reflexo das tensões entre o poder e a resistência. Sua resistência provocou debate sobre a moralidade da luta armada e a legitimidade de se combater a injustiça através da força. Essa discussão é especialmente relevante em contextos onde a dignidade e os direitos humanos são sistematicamente desrespeitados. Ao longo do tempo, Lampião se tornou uma lenda, um ícone cultural que representa a luta por justiça e igualdade. Sua história é lembrada e recontada de diversas maneiras, servindo como um lembrete das complexidades da luta social e das nuances entre o certo e o errado em contextos de opressão. Ele nos ensina que, em situações extremas, a luta pela dignidade e pelos direitos pode levar a caminhos tortuosos, mas que a busca por justiça é uma constante na história da humanidade. Lutas e anseios do povo sertanejo. Lampião e seu bando, embora fossem considerados bandidos por muitos, representavam uma forma de resistência contra a opressão e a injustiça social que permeava a vida no sertão nordestino. O cangaço, portanto, não deve ser visto apenas sob a ótica da criminalidade, mas como um fenômeno social complexo que emergiu em um contexto de profunda desigualdade e exclusão. Os cangaceiros, liderados por figuras emblemáticas como Lampião, tornaram-se símbolos de uma luta contra a exploração e a opressão dos poderosos, sendo vistos como heróis por uma parte da população que se sentia marginalizada e sem voz. O legado do cangaço é multifacetado. Por um lado, a violência e o saque promovidos por esses grupos trouxeram sofrimento e medo. Por outro, eles também despertaram discussões sobre justiça social, direitos e a necessidade de uma maior equidade na distribuição de recursos e oportunidades no Brasil. O cangaço pode ser compreendido como uma resposta à situação desesperadora enfrentada pelos habitantes do sertão, uma expressão de sua luta por dignidade e autonomia. Assim, ao refletirmos sobre o cangaço e a figura de Lampião, é essencial considerar as complexidades históricas e sociais que moldaram essa realidade. O estudo do cangaço nos oferece uma oportunidade de compreender as dinâmicas de poder e resistência que caracterizam a história do Brasil, especialmente no que diz respeito às vozes e experiências dos que foram marginalizados ao longo do tempo. As aspirações das massas sempre foram moldadas por figuras que se destacaram como líderes sociais, verdadeiros heróis do povo brasileiro. Esses personagens, que emergem das mais diversas realidades, não apenas representam os anseios de suas comunidades, mas também se tornam símbolos de luta e esperança. Desde a infância, muitos desses líderes enfrentaram desafios significativos que moldaram suas trajetórias. Crescendo em contextos de desigualdade e dificuldades, suas experiências de vida foram cruciais para despertar um senso de justiça e solidariedade. A educação, embora muitas vezes limitada, foi um pilar fundamental em suas vidas, permitindo que eles desenvolvessem uma consciência crítica sobre as injustiças sociais que os cercavam. Com o passar do tempo, esses líderes se tornaram vozes poderosas, mobilizando suas comunidades em prol de mudanças significativas. Suas conquistas, que vão desde a luta por melhores condições de vida até a defesa dos direitos humanos, refletem não apenas a força individual, mas a união e a determinação de um povo que busca ser ouvido. Cada um desses heróis possui uma história única, marcada por sacrifícios e vitórias, e suas trajetórias inspiram novas gerações a continuar a luta por um Brasil mais justo e igualitário. Dessa forma, eles não são apenas ícones de uma época, mas sim faróis que iluminam o caminho para aqueles que ainda sonham com um futuro melhor. O cangaço foi um fenômeno social e cultural que se desenvolveu no Nordeste do Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Caracterizado pela presença de grupos armados que, em sua maioria, se dedicavam ao banditismo, o cangaço também refletia as tensões sociais e econômicas da época. Abaixo estão alguns dos principais projetos e realizações que marcaram essa época. 1. Cabeleira. José Gomes, um dos primeiros cangaceiros conhecidos. Cabeleira atuou em Pernambuco na década de 1770.
Ele se destacou por suas ações violentas e por ser uma figura temida nas regiões onde atuava. Sua notoriedade deu início a uma tradição de banditismo que se consolidaria com o passar dos anos. 2. Jesuíno Brilhante. Nascido em 1844, Jesuíno ficou famoso por seus saques a comboios e por redistribuir os bens roubados entre a população pobre. Sua atuação não era apenas de violência, mas também de resistência social, o que fez dele uma figura popular em algumas localidades. 3. Antônio Silvino. Conhecido como Rifle de Ouro, Antônio Silvino se destacou por sua habilidade com armas e por sua liderança entre os cangaceiros. Ele se tornou uma figura emblemática do cangaço, e suas ações refletiam a luta contra a opressão e a desigualdade social presente na região. 4. Sebastião. O mentor do cangaço. Os cangaceiros, inicialmente, formavam grupos conhecidos como volantes, que eram um tipo de força policial que combatia os cangaceiros. Sebastião, um dos líderes desses grupos, foi fundamental na organização das operações de combate ao cangaço. 5. Cangaço como resistência social. Embora o cangaço tenha muitas vezes sido associado à criminalidade, ele também pode ser visto como uma forma de resistência à opressão social e econômica. Os cangaceiros, ao redistribuírem bens, ganhavam o apoio de algumas comunidades, tornando-se heróis para uma parte da população. 6. Cultura e legado. O cangaço deixou um legado cultural significativo, que se manifesta na literatura, na música e nas artes populares nordestinas. As histórias dos cangaceiros, suas lutas e suas figuras heroicas foram romanticamente retratadas em várias obras, contribuindo para a construção da identidade nordestina. Essas figuras e suas ações são apenas alguns exemplos de como o cangaço se desenvolveu no Nordeste do Brasil, refletindo as complexidades sociais da época e deixando um impacto duradouro na cultura da região. Ponto da Silva, conhecido como Manuel de Sinhô, que também se destacou nas disputas entre os grupos de cangaceiros. A rivalidade entre os Pereiras e os Carvalhos se intensificou ao longo dos anos, envolvendo disputas territoriais e vinganças, o que levou Sinhô Pereira a se envolver no cangaço como uma forma de defesa da honra e da família. Sinhô Pereira se tornou um dos principais líderes do cangaço, ao lado de Lampião, e sua habilidade em estratégias de guerrilha lhe rendeu respeito e temor. Apesar de ser considerado um justiceiro, seus métodos frequentemente resultavam em violência e mortes, o que o tornava uma figura polêmica tanto para seus aliados quanto para seus inimigos. A sua fama de demônio do sertão refletia tanto o medo que inspirava quanto a admiração que recebia de alguns grupos que viam nele um defensor contra a opressão. Ao longo de sua trajetória, Sinhô Pereira foi preso e se escapou várias vezes, sempre conseguindo voltar à sua vida de cangaceiro. Sua história está entrelaçada com a tradição do cangaço no Nordeste brasileiro, um período marcado por conflitos sociais, desigualdade e a luta por justiça em uma sociedade onde a lei muitas vezes era ausente ou ineficaz. Em resumo, Sinhô Pereira é lembrado como uma figura emblemática da história do cangaço, um líder carismático e controverso que representava tanto a luta pela justiça quanto a brutalidade de um tempo em que a violência era uma constante na vida dos sertanejos. Sua vida e ações continuam a ser objeto de estudo e fascínio, refletindo um capítulo significativo da cultura e da história do Brasil. Ponto de Carvalho, dois primos que pertenciam à família rival, mas que tinham um histórico de descontentamento com a liderança dos Carvalhos. A ideia era montar um plano para vingar a morte de Padre Pereira, mas ao mesmo tempo contornar a rivalidade que já havia causado tantas mortes e sofrimento. Luiz Padre, influenciado pela dor da perda e pela pressão da mãe, reuniu os homens escolhidos em um local seguro, longe dos olhos da família Carvalho. Durante as conversas, ficou claro que o desejo de vingança estava presente, mas também havia um sentimento de cansaço em relação ao ciclo de violência que se perpetuava entre as duas famílias. Com o tempo, a estratégia de Luiz Padre e seus aliados começou a tomar forma. Eles decidiram que, ao invés de simplesmente retaliar com mais sangue, tentariam desestabilizar a liderança dos Carvalhos através de manobras políticas e alianças estratégicas. A ideia era enfraquecer a influência da família rival na região, ganhando o apoio de outros sertanejos que também estavam cansados da constante luta pelo poder. Enquanto isso, Dona Chiquinha, desesperada e ainda tomada pelo luto, continuava a pressionar o filho para que tomasse uma atitude mais direta. Ela não entendia as intenções do filho e via apenas a necessidade de vingança. Luiz Padre, dividido entre o desejo de honrar a memória do pai e a vontade de evitar mais derramamento de sangue, começou a se sentir cada vez mais angustiado. A tensão entre as duas famílias culminou em um encontro clandestino entre Luiz Padre e Joaquim Nogueira, que era considerado um dos líderes dos Carvalhos. Durante a conversa, Luiz Padre propôs uma trégua, sugerindo que, ao invés de continuar com a violência, as famílias poderiam encontrar uma forma de coexistir pacificamente. Joaquim, surpreso com a ousadia do jovem, viu uma oportunidade de diálogo.
Com o passar do tempo, os dois lados começaram a explorar a possibilidade de uma aliança. O caminho não era fácil, pois havia desconfiança e feridas abertas entre os membros de ambas as famílias. No entanto, a proposta de Luís Padre começou a ganhar força entre os sertanejos que ansiavam por paz, e a ideia de um acordo começou a se espalhar. Dona Chiquinha, ao perceber que o filho estava buscando um caminho diferente, ficou furiosa e decidiu que faria de tudo para que a vingança se concretizasse. Mas Luís Padre, agora mais maduro e consciente das consequências de suas ações, se comprometeu a não permitir que mais sangue fosse derramado. Assim, a história de Padre Pereira, que havia começado com um ciclo de ódio e violência, começou a se transformar em um relato sobre a busca por reconciliação e paz em um sertão marcado pela rivalidade. Luís Padre e Joaquim Nogueira se tornaram símbolos dessa mudança, mostrando que era possível romper com o passado e construir um futuro diferente. Do Piauí, solicitando ajuda dele para garantir a segurança e a paz na região. Assim, com a intervenção do Padre Cícero, Sinhô Pereira e Luís Padre se afastaram do cangaço e tentaram reintegrar-se à sociedade. No entanto, a paz seria temporária. A rivalidade entre os grupos de jagunços e os conflitos por terras e poder continuaram a assolar a região, e as tensões sociais foram crescendo. O clima de violência era uma constante no sertão nordestino, onde a lei do mais forte muitas vezes prevalecia sobre a justiça. Com o passar do tempo, Sinhô Pereira e Luís Padre acabaram por se envolver novamente em confrontos, atraídos pela vida selvagem e pelas disputas de poder que caracterizavam o cangaço. A figura de Sinhô Pereira se consolidou como um dos líderes mais emblemáticos do movimento, sendo conhecido por sua bravura e inteligência em combate. A história de Sinhô Pereira e Luís Padre é apenas uma das muitas narrativas que compõem a complexa tapeçaria do cangaço, um fenômeno social e cultural que deixou marcas profundas na história do Brasil. O cangaço, com suas lutas por justiça e liberdade, e suas práticas violentas, continua a ser objeto de estudo e reflexão, simbolizando a luta do povo sertanejo contra as adversidades e as injustiças sociais. Pereira, percebendo a cercania da polícia, decidiu mudar novamente seus planos. A situação estava crítica, e ele sabia que cada movimento contava para sua sobrevivência e a de seus companheiros. Com um grupo reduzido, a tensão aumentava, e a necessidade de encontrar um refúgio seguro se tornava cada vez mais urgente. Na noite da abordagem policial em Caracol, Sinhô Pereira e seus cangaceiros se prepararam para a fuga. Aproveitando a escuridão, decidiram se dispersar, cada um buscando uma rota alternativa para escapar do cerco. Sinhô, conhecido por sua astúcia, optou por se embrenhar na Caatinga, uma região árida, mas que oferecia esconderijos naturais e a possibilidade de se ocultar de olhos curiosos. Enquanto isso, Luís Padre, que havia tomado a direção de Uruçuí com seus dois cangaceiros, também enfrentava seus próprios desafios. A separação dos primos e a divisão do grupo geraram incertezas, mas Luís Padre estava determinado a reunificar os cangaceiros e encontrar uma forma de se estabelecer em um local que lhes oferecesse segurança e a possibilidade de planejamento para os próximos passos. A tensão entre os cangaceiros e as forças policiais estava longe de se dissipar. O cangaço, com suas características de resistência e luta contra as autoridades, continuava a ser um fenômeno marcado por movimentos estratégicos e decisões rápidas, sempre em busca de liberdade em meio a um cenário de repressão. A saga de Sinhô Pereira e Luís Padre exemplificava a complexidade e a dureza da vida no sertão, onde a luta pela sobrevivência e a busca por um lugar ao sol moldavam a trajetória de muitos que, como eles, estavam envolvidos no cangaço. Com a pressão da polícia, as histórias dos cangaceiros e suas fugas se entrelaçavam, revelando não apenas a bravura, mas também a fragilidade de um tempo onde a lei e a ordem frequentemente se confundiam com a violência e o desespero. Pereira, conhecido como Arquiduque do Sertão ou o Rei das Guerrilhas na Caatinga, teve uma trajetória marcada por sua habilidade em táticas de guerrilha. A fuga com seu pequeno grupo, mesmo em condições adversas, evidenciou sua astúcia e resiliência. Ao decidir retornar ao seu estado natal, Pernambuco, ele demonstrou um pragmatismo estratégico ao avaliar a escassez de recursos e as dificuldades de uma longa jornada. A passagem por Remanso, na Bahia, onde encontrou abrigo, água e comida, foi crucial para sua sobrevivência e para o fortalecimento de suas ligações com outros cangaceiros, incluindo Lampião. A relação entre Sinhô Pereira e Lampião era complexa e entrelaçada por laços familiares e sociais, o que facilitou a formação de alianças no contexto hostil do cangaço. As famílias, além de serem vizinhas, compartilhavam um histórico de amizade e de inimigos comuns, como Saturninos e José, o que reforçou ainda mais o vínculo entre os dois. A presença de Sinhô Pereira em Serra Talhada PE, onde se encontrou com Lampião e seus irmãos, simboliza a união das forças cangaceiras na luta contra as opressões da época.
A entrada de Ezequiel, outro irmão de Sr. Pereira, no cangaço, foi um reforço significativo para o grupo, ampliando ainda mais a influência e o poder de atuação de sua família na região. Essas conexões e a dinâmica entre os grupos de cangaceiros foram fundamentais na formação da história do cangaço no Brasil, refletindo tanto a luta pela sobrevivência quanto a resistência contra as injustiças sociais que marcaram o sertão nordestino. Sr. Pereira deixou o cangaço. Sua vida tomou um novo rumo, longe da violência e do tumulto que caracterizavam aquele estilo de vida. Ele buscou uma nova identidade, tentando se afastar dos conflitos que marcavam a era do cangaço no Nordeste. A migração para Minas Gerais e, posteriormente, para Goiás, representou para ele uma tentativa de recomeço, de reconstruir sua vida em um ambiente mais pacífico. Durante esse período, Sr. Pereira compartilhou suas experiências e reflexões com Nerta Macedo, revelando como sua saída do cangaço não foi apenas uma decisão prática, mas também um processo de introspecção e busca por redenção. Ele expressou a necessidade de deixar para trás o passado violento e as implicações morais de suas ações como cangaceiro. Pereira admitiu que, embora o cangaço tenha proporcionado momentos de camaradagem e aventura, também trouxe sofrimento e perda. Ele mencionou a dificuldade de lidar com as lembranças dos conflitos e da vida nas caatingas, onde a luta pela sobrevivência era constante. Ao se distanciar do cangaço, ele buscou encontrar um significado maior para sua vida, longe dos combates e da lei do mais forte. Assim, a vida de Sr. Pereira após o cangaço se tornou uma busca por paz e estabilidade, refletindo sobre suas escolhas e o impacto que tiveram não apenas em sua vida, mas também nas vidas de outros que estavam envolvidos naquele mundo. Sua história se entrelaça com a de muitos que, como ele, tentaram escapar das sombras do cangaço e encontrar um novo caminho. A memória de Lampião e suas façanhas continuaria viva na cultura popular nordestina. Histórias sobre suas batalhas e aventuras se tornariam lendas, passadas de geração em geração. A figura de Lampião, o rei do cangaço, seria retratada em músicas, filmes e livros, simbolizando a resistência e a bravura do povo sertanejo. Enquanto isso, a história de sua ferida na Fazenda Tabuleiro se tornaria um dos muitos episódios que ilustravam a vida arriscada dos cangaceiros e a luta constante contra as forças do governo. Os relatos sobre o combate e a habilidade de seus companheiros em socorrê-lo reforçavam a imagem de camaradagem e lealdade que permeava o cangaço. Com o tempo, o cangaço, que havia sido uma realidade brutal e intensa, começaria a ser romantizado. Muitos viriam Lampião não apenas como um bandido, mas como um símbolo de luta e resistência contra a opressão, refletindo as dificuldades enfrentadas por muitos nordestinos em busca de melhores condições de vida. Os anos passaram, e a figura de Lampião se tornaria um ícone cultural, sendo estudado e reverenciado por historiadores, cineastas e artistas. As histórias de seu legado se tornariam uma parte indissociável da identidade nordestina, servindo como um lembrete das complexidades da luta social e das injustiças que marcaram a história do Brasil. E assim, a saga de Lampião e seus companheiros continuaria a ecoar, não apenas como um capítulo da história, mas como uma fonte de inspiração e reflexão sobre a luta e a resistência dos que habitam as terras áridas do sertão. Violência que marcava a vida no sertão nordestino. Sr. Pereira se tornou uma figura emblemática, tanto pelos seus atos de violência quanto pela sua habilidade em escapar das autoridades e se estabelecer em um novo ambiente, longe de sua origem. A trajetória de Sr. Pereira reflete as complexas dinâmicas sociais e políticas do Brasil daquela época. Após a sua saída do cangaço, ele encontrou refúgio em Lagoa Grande, onde, sob a identidade de Chico Maranhão, recomeçou sua vida como farmacêutico. Essa transformação de cangaceiro temido para cidadão respeitado exemplifica a possibilidade de reintegração social, embora a sombra de seu passado ainda o acompanhasse. O apoio do coronel Farnese Dias Maciel foi crucial para que Sr. Pereira pudesse se estabelecer em Minas Gerais. A relação entre os dois é um reflexo das alianças e cumplicidades que existiam entre as elites locais e as figuras controversas do cangaço. Ao mesmo tempo em que Sr. era visto como um criminoso em seu passado, em Lagoa Grande ele se tornou um símbolo de resistência e superação, sendo respeitado pela comunidade local. A narrativa de Sr. Pereira, conforme descrita por Mauro Eustáquia, nos leva a refletir sobre a dualidade da natureza humana e a capacidade de transformação. A história dele é um testemunho de como o contexto pode moldar a percepção que se tem de uma pessoa, e como a busca por redenção e um novo começo pode ser possível, mesmo para aqueles que viveram à margem da lei. Histórias de sofrimento e luta. A vida no cangaço não era apenas uma escolha, mas uma imposição das circunstâncias, uma resposta à opressão e à injustiça que os sertanejos enfrentavam. Muitos cangaceiros eram filhos da terra, que cresceram vendo a miséria e a exploração, e a entrada no cangaço era uma forma de resistência, mesmo que repleta de perigos e desafios. Virgulino, com sua astúcia e bravura,
tornou-se uma figura emblemática, simbolizando a luta do povo sertanejo contra as forças que oprimiam sua liberdade e dignidade. A caatinga, com sua aridez e beleza, servia tanto de abrigo quanto de armadilha, e os cangaceiros precisavam conhecer cada canto, cada trilha, para sobreviver. Lampião, ao lado de seus companheiros, formou uma espécie de mitologia, onde os feitos de bravura se misturavam a histórias de amor e traição. O cangaço, apesar de sua fama de violência, também era um reflexo de uma cultura rica e complexa, onde a música, a dança e a oralidade eram formas de expressar a resistência e a identidade de um povo que se recusava a ser esquecido. Assim, a vida no cangaço se tornava uma dança entre a liberdade e a prisão, entre a vida e a morte, onde cada dia era uma batalha para sobreviver em um mundo que parecia ter esquecido a justiça e a compaixão. E no meio de tudo isso, figuras como Lampião se tornaram lendas, não apenas por suas ações, mas pela capacidade de se tornarem a voz de um povo que clamava por reconhecimento e dignidade. Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, cresceu em um ambiente rural que moldou sua vida e suas aspirações. Desde jovem, ele demonstrou características que o tornariam uma figura emblemática do cangaço, como a valentia e o desejo de lutar contra as injustiças que sua família e comunidade enfrentavam. A morte de seu pai foi um fator decisivo para sua entrada no cangaço, pois ele buscava vingança e justiça. Sinhô Pereira, o comandante que o acolheu, viu em Lampião um potencial notável e o orientou nas técnicas de guerrilha. A relação entre eles era marcada por respeito e lealdade, com Lampião reconhecendo a importância de seu mentor em sua trajetória. A vida de Lampião é um reflexo das tensões sociais do Nordeste brasileiro da época, onde a luta por terra e direitos era uma constante. O livro Sinhô Pereira, o comandante de Lampião, escrito por Nerta Macedo, procura retratar não apenas a figura de Lampião, mas também o contexto em que ele se inseriu, destacando a complexidade das relações sociais e as motivações que levaram muitos a se tornarem cangaceiros. A história de Lampião é um exemplo da luta por dignidade e reconhecimento em um ambiente marcado pela desigualdade e conflitos. Dona Fragoso, mulher do proprietário da casa, ficou em estado de choque com a brutalidade do ataque. O tenente José Lucena não demonstrou piedade, cumprindo ordens para eliminar qualquer um que pudesse representar uma ameaça para o Estado e seus interesses. A situação se tornava cada vez mais caótica, com a região mergulhada em um ciclo de violência entre os jagunços e as forças policiais. Após a morte de Zé Ferreira, a figura de Lampião, seu filho, começou a se solidificar como um líder entre os homens da Caatinga, buscando vingar a morte do pai e restaurar a honra da família. O assassinato de Zé Ferreira não apenas deixou um vácuo na liderança dos Ferreiras, mas também acendeu a chama da resistência entre os que eram oprimidos pelos coronéis e pelas forças policiais. Lampião, determinado a não deixar que a morte do pai fosse em vão, começou a reunir um grupo de seguidores. Cangaço, portanto, não deve ser visto apenas como um fenômeno de violência, mas como uma expressão de resistência e uma busca por dignidade em um cenário de opressão. O impacto duradouro do cangaço se reflete na forma como ele continua a ser estudado e discutido, não apenas como um capítulo da história nordestina, mas como uma parte fundamental da luta pela justiça social no Brasil. A narrativa dos cangaceiros, especialmente de Lampião, ressoa até hoje, inspirando novas gerações a se mobilizarem contra a injustiça e a desigualdade. O cangaço, assim, se torna um símbolo de resistência e uma lembrança de que a luta por dignidade e direitos é uma constante na história do povo brasileiro. A expressão cangaço tem suas raízes na palavra canga, uma peça de madeira utilizada para o transporte de cargas, que os cangaceiros adaptavam para carregar seus utensílios pessoais. O fenômeno do cangaço se manifestou em diferentes períodos da história nordestina, começando com figuras como José Gomes, conhecido como Cabeleira, que aterrorizou Pernambuco por volta de 1775. Posteriormente, Jesuíno Alves de Melo Calado, o Jesuíno Brilhante, e Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, também se destacaram nesse contexto. O cangaço ganhou notoriedade a partir de 1914, sob liderança de Sebastião Pereira da Silva, o Sinhô Pereira, que se tornaria o comandante de Lampião. Nascido em Serra Talhada, Pernambuco, em 20 de janeiro de 1896, Sinhô Pereira era um estrategista habilidoso nas guerrilhas da Caatinga. Sua trajetória no cangaço começou em meio a rixas familiares, onde a busca por justiça se misturava à violência. A morte de seu tio, Padre Pereira, nas mãos de rivais, impulsionou Sinhô Pereira e seu primo Luiz Padre a formar um grupo de jagunços, dando início a uma longa luta. Em 1918, após um período de intensa violência, Sinhô Pereira e Luiz Padre decidiram deixar o cangaço, possivelmente atendendo a um pedido de Padre Cícero, que desejava a paz na região. No entanto, a vida de cangaceiro continuou a atraí-los, e Sinhô Pereira, após uma série de confrontos, acabou se separando de Luiz Padre e se unindo a Lampião, que se tornaria uma lenda do cangaço. Lampião,
que ingressou no cangaço em 1920, foi motivado pela vingança após a morte de seu pai, E. Ferreira, em um conflito com um coronel. Sua trajetória o transformou em um ícone da resistência contra a opressão dos latifundiários e a injustiça social. Lampião e seus cangaceiros, muitas vezes vistos como justiceiros populares, lutaram contra a exploração e a miséria que assolavam o sertão nordestino. A figura de Lampião transcendeu o tempo, tornando-se um símbolo de mobilização social e resistência. Sua imagem foi ressignificada ao longo das décadas, sendo reconhecido como um herói popular, semelhante a Robin Hood, que lutava pelos oprimidos. O cangaço, embora marcado por atos de violência, também representou uma luta por dignidade e justiça em um contexto de exclusão social. Atualmente, o cangaço é visto sob uma nova perspectiva, sendo estudado como um fenômeno social complexo que reflete as tensões entre poder, justiça e desigualdade. A história de Lampião e dos cangaceiros continua a inspirar debates sobre a luta por direitos e a busca por justiça social no Brasil. As lições do passado ainda ressoam, e a figura de Lampião permanece viva na memória coletiva, simbolizando a resistência contra a opressão. As perspectivas para o futuro incluem uma maior valorização da história do cangaço como parte da identidade nordestina e brasileira. A pesquisa acadêmica e a produção cultural podem contribuir para uma compreensão mais profunda desse fenômeno, promovendo reflexões sobre as desigualdades sociais que ainda persistem. O cangaço, portanto, não é apenas um capítulo da história, mas um convite à reflexão sobre a luta por justiça e dignidade em um Brasil que ainda enfrenta desafios sociais significativos.